E o Corinthians pode receber em breve uma proposta oficial da Betano pelos number rights da Neoquímica Arena e também pelo espaço master da camisa. E ainda falando sobre a nossa casa, será que após o evento da Enelfel que aconteceu na última sexta-feira, dia 5 de setembro, na Neoquímica Arena, o gramado terá plenas condições para a decisão entre Timão e Atlético Paranaense, o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil? E ainda falando sobre a decisão na Copa do Brasil, após folga no último sábado, dia 6 de setembro, o elenco do Corinthians retornou aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava para dar continuidade às preparações visando a decisão de quarta-feira, que vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre volta aos trabalhos. Após folga, o elenco do Corinthians retorna aos trabalhos nesse domingo, feriado no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians entrou em campo pela última vez no último domingo pelo Campeonato Brasileiro, jogo pela 22ª rodada da competição, onde recebemos o arquirrival dentro da nossa casa. Resultado final 1-1. Após essa partida, os jogadores ganharam 2 dias de folga, a segunda-feira, a terça-feira, e retornaram aos trabalhos na quarta-feira. E tivemos trabalhos na quarta, na quinta e na sexta. E no último sábado, dia 6 de setembro, o elenco, comissão técnica, ganharam folga, ganharam um dia livre, dia de descansos, e retornaram hoje aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. Corinthians que acabou dividindo esse período de preparação para a decisão na Copa do Brasil, que acontecerá quarta-feira contra o Atlético Paranaense. 3 trabalhos, como eu disse, na quarta, na quinta e na sexta, folga no sábado, e aí trabalhos hoje, domingo, na segunda-feira e na terça-feira serão os encerramentos dos trabalhos, destacando que o Dorival tem focado bastante nas questões físicas, finalizações e também cobranças de pênaltis já estão sendo trabalhados, porque se o adversário vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Absolutamente que queremos que o Corinthians vá para cima e busque a vitória, temos uma vantagem, o empate basta. Então, os jogadores ganharam folga no último sábado e retornaram aos trabalhos hoje, e agora é foco total para a decisão da próxima quarta-feira. A minha opinião quanto à volta dos jogadores aos trabalhos hoje no CT Dr. Joaquim Grava é a seguinte: eu sempre falo para vocês que eu não fico questionando a questão de descansos, de folgas para os jogadores. Eu sempre defendo, na verdade, aquele momento de descontração junto com as famílias e tudo mais. Isso também é importante, faz parte dos treinamentos, é a questão psicológica. Mas eu sempre vou falar para vocês a questão da intensidade dos trabalhos. Eu sempre defendi trabalhos em 2 períodos. A última vez que o Corinthians teve um intervalo grande, estou falando de um intervalo grande que foi a época da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quando retornamos aos trabalhos, as dificuldades estão sendo grandes demais. Para você ter uma ideia, o jogo aconteceu dia 13 de julho contra a equipe do Bragantino em casa. Depois desses 30 dias parados, mediante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, perdemos para a equipe do Bragantino. De lá para cá, nós fizemos 5 jogos dentro da Neoquímica Arena e não vencemos nenhum. Então, estou falando de números dentro de casa. Corinthians tendo dificuldades. Tudo bem que vencemos o Vasco fora de casa, empatamos contra o arquirrival sem 5 jogadores titulares, vencemos o Atlético Paranaense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Tivemos também os derbys pela Copa do Brasil, que também saímos vitoriosos, mas aqui eu estou focando mais na questão do Campeonato Brasileiro, principalmente quando o Corinthians retornou aos trabalhos, sinceramente não voltando bem. Tomara que dessa vez as coisas sejam diferentes, Corinthians volte muito bem e faça um grande jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, e absolutamente, mesmo com a vantagem do empate, claro que para mim o Corinthians tem que sair com a vitória. Então vamos torcer para dar tudo certo
Domingão, trabalhos intensos no CT, na segunda-feira também e na terça também. Então, é o que eu disse, vamos torcer para que dê tudo certo, que o planejamento do Dorival tenha resultados positivos. E agora vamos falar sobre condições do gramado da Neoquímica Arena após evento da NFL que aconteceu na última sexta-feira, dia 5. Uma dúvida entre nós corintianos está relacionado ao gramado da Neoquímica Arena após o evento que aconteceu na última sexta-feira da NFL, que é a Liga de Futebol Americano. Tivemos o jogo entre Kansas City e Los Angeles Chargers na Neoquímica Arena, e absolutamente que muitas coisas mudaram na nossa casa, principalmente o gramado, desenhos e tudo mais. Então a dúvida vem, será que o gramado da Neoquímica Arena terá condições perfeitas para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense? Nos próximos dias, o nosso gramado vai receber alguns cuidados especiais. Além de remover os tufos de grama deixados pela partida da principal liga de futebol norte-americano, haverá também um procedimento para a retirada da tinta que foi usada para demarcar o campo. Então, esses próximos dias, na sexta-feira mesmo, aliás, já era sábado, depois do evento que foi até madrugada do sábado, já começaram os trabalhos. No sábado, trabalhos também no domingo, dia 7, segunda-feira, dia 8, na terça, dia 9 e também na quarta-feira. A intenção é deixar o gramado o mínimo possível parecido com o layout da NFL. Então a equipe da Neoquímica Arena trabalha contra o tempo para deixar o nosso gramado, que sempre foi referência, não somente no nosso país, para deixar em condições totais para a decisão de quarta-feira que o Corinthians terá contra o Atlético Paranaense, jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Minha opinião quanto à questão do gramado da Neoquímica Arena é a seguinte. Primeiramente, já vou tranquilizar aqui. Claro que o nosso gramado terá condições. O que eu acredito que ainda vai lembrar a NFL é a questão dos desenhos que foram feitos no gramado para a partida da Liga de Futebol norte-americana. Então, eu acredito, não estou dando certeza, que é uma opinião, que teremos ainda algumas marcações no nosso gramado, mas nada que vai impedir, por exemplo, a prática do futebol. Para mim, será somente uma questão de estética. Um evento que aconteceu na última sexta-feira, que movimentou multidões, um evento que vem chamando a atenção, que está acontecendo no nosso país, e novamente a nossa casa foi escolhida como sede desse evento, né? O Química Arena, que é a nossa casa, mas também acaba fazendo histórias em eventos como, por exemplo, a abertura da Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2014, jogos da seleção acontecendo. Então, é uma Neoquímica Arena que sempre quando se pensa em um evento internacional, a nossa casa acaba sendo a escolhida. Eu nem preciso ficar detalhando aqui o tanto quanto a nossa casa favorece a esses tipos de eventos. Então, para mim, não precisa ter preocupação. Claro que eu não posso garantir nada aqui, mas nas condições, aliás, do gramado, eu acredito que não teremos problema nenhum. E na quarta-feira o Corinthians vai jogar normalmente, se Deus quiser. Vamos garantir a vaga para a semifinal da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense, com tudo normal, com a nossa grama que sempre foi referência. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possível acordo que, sendo feito da maneira correta, pode se aproximar de 2 bilhões de reais entre Corinthians, Betano e Espaço Master da nossa camisa e também os Number Whites da Arena. A diretoria do Corinthians está trabalhando forte para atrair novas receitas. Corinthians, nem preciso ficar detalhando, que está necessitando de dinheiro. Estamos acompanhando essa situação caótica das finanças do clube, transfer ban já sofrido, riscos de mais transfer bans envolvendo Rojas, o Maicon e também a compra não paga do Rodrigo Garro. Já sofremos o transfer ban por não ter pago a compra do Félix Torres.
e hoje as dívidas do Corinthians já estão na casa de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Então, a diretoria trabalha para atrair muito dinheiro, novas receitas. Se tem motivos para se sonhar com muito dinheiro, hoje podemos falar do espaço master da nossa camisa, que atualmente temos a Esportes da Sorte anunciando nesse espaço por valores na casa de 115 milhões de reais por ano, um contrato de 3 anos, então estamos falando de 345 milhões, e também os number rights da Neoquímica Arena, que hoje está com o grupo Ipera-Pharma, Neoquímica Arena, valores de 300 milhões de reais, um contrato de 20 anos, 15 milhões de reais por ano, claro que tem as correções. Os motivos que fazem a diretoria do Corinthians sonhar em, de repente, renegociar com as mesmas empresas ou, no caso, fechar com outras empresas, são as questões das multas rescisórias. Por exemplo, para trocar o espaço master da camisa a partir do mês que vem, existe uma brecha que pode se negociar com outras empresas, de repente até sem custo ou por valores baixos. Hoje, os valores para substituição no espaço master da camisa são 100 milhões de reais de multa, e os number rights da Neoquímica Arena, desde o início do mês de setembro, a multa rescisória caiu entre 50 e 70 milhões de reais devido às correções, tem essas variações. Mas vamos lá. Pelas informações da Gazeta Esportiva, surge uma grande possibilidade e envolve a gigante da casa de jogos, a Betano. Pelas informações da Gazeta, a Betano está estudando realizar uma oferta para adquirir os number rights da nossa casa, da Arena, e também o patrocínio master da nossa camisa. Então, pelas informações, o Corinthians já mantém conversas com a Betano e vive a expectativa de receber uma oferta, uma proposta oficial em breve. Então, até o momento não existe nenhuma proposta, mas já existem grandes expectativas para essa proposta oficial chegar. Detalhando que a mesma Betano fechou com o Flamengo há algum tempo atrás por valores na casa de 268 milhões de reais por ano no espaço master da camisa, um contrato de pouco mais de 3 anos, então acima de 800 milhões de reais dentro do Corinthians. A ideia é dobrar os valores do espaço master, então vamos arredondar para 350 milhões, chegando na casa de 700 milhões, e na Neoquímica Arena, os valores do novo number rights na casa de 900 milhões de reais triplicar. Então hoje fala-se em 1 bilhão e 600 milhões de reais, juntando os 900 mais os 700 sonhados do espaço master. Mas claro, o Corinthians não pode aceitar no espaço master valores menores que o Flamengo fechou com a mesma Betano. Então vamos aguardar se realmente a proposta oficial chegar, mas é o que eu estou dizendo, o Corinthians tem que se valorizar. A minha opinião quanto a essa possível proposta da Betano para adquirir o espaço master da nossa camisa e também os number rights da Arena é a seguinte. Primeiramente, é uma Betano que tenta fechar com o Corinthians já há um bom tempo. As coisas esquentaram desde o início do ano passado. A Betano já fez uma proposta ao Corinthians no início do ano passado e continuou, consequentemente, tentando fechar algo com o Corinthians. E estamos falando de uma Betano que fechou com o Flamengo. Primeiramente, eu não estou aqui para comparar valores com o Flamengo. Eu só estou aqui para dizer para vocês que, para mim, o Timão tem que ser mais valorizado, porque o Corinthians entrega mais resultados de publicidades. É só pesquisar os estudos que foram feitos há algum tempo atrás. O Corinthians é o que mais entrega para seus patrocinadores, investidores, falando em questões de resultados. Então, se fechou com o Flamengo 800 milhões, então que feche com o Corinthians o espaço master 900 milhões pelo menos. E ainda falando de um sonho de number rights da Neoquímica Arena de 900 milhões, então estamos falando de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Corinthians não pode fechar um contrato curto com os number rights, para mim tem que ser pelo menos entre 10 e 12 anos. Então chegou o momento da Betano assumir o Corinthians, realmente essa proposta for acontecer. Detalhe, são informações da Gazeta Esportiva, mas chegou o momento do Corinthians realmente se valorizar e não aceitar menos valores que ninguém. Volto a dizer, o Corinthians entrega muito mais resultados, os estudos dizem. Então vamos ficar acompanhando e, claro, torcendo para que realmente, mas para mim, esses valores, se for mesmo espaço master da camisa e também number rights, necessitam se aproximarem de 2 bilhões de reais. Vamos aguardar e torcer para que tudo dê certo e que o Corinthians receba muito dinheiro se realmente fechar com a Betano, que é aí uma das gigantes da casa de jogos
não somente no nosso país, mas no mundo todo. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo. Por exemplo, trabalhos, Corinthians voltando aos trabalhos no domingo, teremos trabalhos na segunda e na terça. Será que teremos um Corinthians evoluído devido a essa semana cheia que tivemos somente para trabalhos, para a decisão na Copa do Brasil? E quanto, ainda falando sobre a decisão na Copa do Brasil, será que o gramado da nossa casa, da Neoquímica Arena, terá plenas condições, sem problemas, para a decisão de quarta-feira? E sobre essa informação, possibilidades do Corinthians receber uma proposta oficial da Betano, o que vocês pensam em relação a isso? Quanto vocês acham que o Corinthians tem que receber, se realmente fechar alguma coisa com a empresa, juntando os number rights da nossa casa e também o espaço master da nossa camisa? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!